Oi gente, bem-vindos à Educação com Afeto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desrespeito com as crianças. Bom, é engraçado a gente dizer desrespeito com as crianças. Bom, mas o que mais tem é isso. As pessoas exigem tanto que as crianças respeitem eles, mas ninguém sabe respeitar as crianças. Se você parar para observar, muitas coisas que que os adultos fazem com as crianças, elas não fariam com outro adulto. Eu quero dizer que, principalmente, pais são assim. Eles querem o respeito do filho, mas eles não sabem dar exemplo, eles não sabem respeitar o filho. É aquele negócio do mandar a criança parar de gritar gritando com ela, é aquele negócio de mandar a criança parar de morder, de beliscar, batendo nela, é aquele negócio de mandar a criança parar de xingar, xingando ela. Não sei se deu pra entender, sabe? E não só isso. Bom, eu tô em vários grupos no Facebook de mães e você percebe que as pessoas, elas literalmente tratam as crianças como qualquer coisa. Como se as crianças não tivessem direito de fala, se elas não pudessem ter suas próprias escolhas. E sim, independente se elas são crianças ou não, elas têm suas vontades, elas têm seus sentimentos. E é claro que você tem que ouvir o que o seu filho tem pra dizer. A gente tem muito isso de dizer que a criança não é ninguém, que a criança não pode palpitar em nada e que ela só tem que engolir o que a gente dá. E não é assim. A gente tá criando um ser humano, a gente não tá criando qualquer coisa, sabe? Tudo que eu tava vendo uma palestra da Isa Minatel e ela falou uma coisa que me fez pensar muito, que é muito verdade. Tudo que a gente planta na infância, a gente colhe na vida adulta. E cada pequena coisinha como você age, como você transmite as informações pro seu filho na primeira infância, é a base pra toda a vida dele, sabe? Então, o legal é a gente buscar, tentar mostrar pra eles a forma certa de fazer as coisas. Muitas crianças têm um mau comportamento, digamos assim, por culpa dos próprios pais. São coisas que os pais fazem que eles veem e vão aprendendo. Por exemplo, eu sou totalmente contra bater, contra castigo, contra gritos. Gente, eu odeio grito. E o que acontece? Os pais, na hora da raiva, por exemplo, a criança quebrou algo, na hora da raiva, em vez deles tentarem manter a calma e tentar resolver aquele problema, eles já começam a gritar, já começam a bater, demonstrando para a criança que as coisas só se resolvem na base dos gritos, na base da violência, e a criança vai vendo isso e, mas se a minha mãe faz isso, então na hora que eu estiver estressada é só eu fazer assim também, que a raiva vai passar. E o que acontece? Aí a criança ficou com raiva de algo ou ficou brava por alguma coisa, e ela vai querer avançar, ela vai querer gritar, e não, ela não tá certa de fazer isso. Mas também os pais têm que tomar cuidado, porque cada coisa que você faz pro seu filho, ele vai refletir. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente diz também. Na hora da raiva, às vezes acaba soltando uma palavra que não deveria. E depois a criança vai e fala essa palavra e você fica bravo com ela. Mas com quem que você aprendeu isso? Ele aprendeu com você, sabe? E é umas coisas muito espontâneas. A gente é uma cultura que não respeita as crianças. E se você entrar hoje em dia nas redes sociais, tipo, você vê muita publicação zombando de criança, falando mal de criança. E uma coisa é você não querer ter filho. Uma coisa é totalmente normal você não querer ter filho, tudo bem. Agora outra coisa é você querer desrespeitar as crianças, querer diminuir elas. Porque, cara, cada criança vai crescer, vai agir de acordo com a criação dela. Tem criança que age de tal forma e ela não tem culpa. O culpado são os pais. É aquele negócio, você tem que manter o equilíbrio. É claro que você tem que dar limites para os seus filhos. Eu falo limites, pois na verdade, você tem que instruir o seu filho pro certo, sabe? Tipo, não é aquele negócio, eu vou te prender. Não, é aquele negócio de instruir ele pro certo. E sem ser permissivo demais, sabe? E eu tenho pena de quem acha que os métodos antigos é o eficaz para as crianças. Não é assim. Tem gente que fala, mas se você não bater, você vai criar uma criança mimada. Se você não bater, você vai criar uma criança birrenta. E não é assim. Você pode sim educar seu filho de uma forma certa, sem ser uma criança mimada e sem precisar bater.
Hoje em dia existem cursos, existem livros, existem 1001 coisas. Gente, de verdade, a gente não acha certo um adulto chegar na gente e dar um tapa se a gente fazer algo errado. Por que a gente acha certo a gente fazer isso com uma criança? Aí vem gente falar, ah, mas se eu não corrigir agora, quando ele crescer, a rua vai corrigir. Não, não é assim. Se você mostrar respeito dentro da sua casa, ele vai aprender a respeitar. E é importante você conhecer os picos do desenvolvimento. Sim, tem a fase das crianças fazerem birras. Sim, tem a fase das crianças quererem morder. O que você vai fazer para ensinar ela nessa fase? Você deveria instruir ela pro certo, pro lado respeitoso, pro lado da calma. Se você bate, se você xinga nesses momentos, a única coisa que você tá fazendo é dizer pra ela que tudo se resolve na base da violência. Crianças que são criadas no meio disso, dessa agressividade toda, digamos assim, são crianças que ou crescem muito solitárias e fechadas, por exemplo, o mundo é um saco e se fecham no seu próprio mundinho, ou são crianças que crescem agressivas, ou são crianças que crescem repreendendo seus próprios sentimentos. Muitos de nós hoje em dia não conseguimos controlar nossos próprios sentimentos. A gente depende de outras pessoas pra gente se sentir bem. E isso é coisa desde a infância. Se você parar pra analisar, cada pequena coisinha veio da sua infância. Tem muitos traumas que sim, se geram ao longo da vida. Mas muitas coisas, aquelas pequenas coisinhas que te machucam, foram geradas lá na infância, sabe? Aquele negócio de você ser repreendido por você estar chorando, que você não pode chorar, você não pode se estressar. E, gente, se estressar, chorar é uma coisa normal. Você tem que mostrar pro seu filho que sentimentos são normais. Você tem que mostrar ferramentas pra ele conseguir melhorar aquele sentimento. Mas explicar que aquele sentimento faz parte da vida. E que tá tudo bem ele sentir aquilo. Quanto mais você repreende o seu filho por ele sentir algo, pior fica. Ele vai crescer uma criança que vai se culpar pelos próprios sentimentos. Eu tava vendo uma página que tem no Facebook com algumas publicações que zombam, tipo... Ah, que não pode levar criança em tal lugar porque criança é birrenta, porque criança é assim, porque criança é assim. E não, gente, para. Vocês já foram crianças. Vocês já tiveram os seus momentos e às vezes quando a gente é criança, principalmente, a gente não sabe se resolver sozinho. A gente precisa da ajuda de um adulto. A gente não tem controle total dos nossos sentimentos e a gente precisa de uma ajuda. Uma criança, eu já falei, uma criança não vai se jogar no chão à toa. Ela não vai fazer birra e não tem aquilo, ela tá me chantageando, ela não tá te chantageando, ela tá sofrendo, ela tá precisando da sua ajuda. Até os 3 anos não tem isso da criança tá chantageando. Depois dos 3, se ela ver algum exemplo de mentira ou algo do tipo, talvez ela possa começar a desenvolver isso. Então, o que eu digo tem que buscar bastante informações principalmente sobre os picos de desenvolvimento. A crise dos 2 anos acontece muito, as birras, digamos assim. Você falar, filho, esse daqui não pode por causa disso. Aí seu filho ainda fala, não, mas eu quero, mesmo que ele não quisesse, sabe? Então... É importante você buscar informações pra você saber como lidar. Porque cada coisa que você faz vai gerar uma consequência futura. Então, o que eu quero falar é que todo momento a gente tem que estar prestando atenção no que a gente tá fazendo. Porque a gente pode estar fazendo de um jeito errado e nem sabe. Bom, o que ocorre muito é da gente não saber esperar o tempo das crianças. A gente desrespeita demais eles em questão disso. As crianças, sim, elas são mais lentas um pouco pra fazer as coisas do que a gente. Então a gente tem que ter a paciência com elas, a gente tem que conseguir entender e seguir o ritmo delas, sabe? E a gente tem que respeitar isso. Às vezes a criança tá fazendo algo e o adulto, como tá sempre muito apressado, quer ir lá interferir a criança, não, deixa que eu faço. E já começa uma confusão que a criança quer fazer aquilo por ela e o adulto não quer deixar ela ser independente. Aí é o que acontece, o adulto nunca dá oportunidade pra criança tentar sozinho. Aí chega em certa fase, ele quer que a criança se vire, porque você tá na idade de fazer as coisas sozinhos. E não é assim. A criança vai com ritmo, vai com calma e principalmente com você ensinando. A gente tem uma mania muito chata de... Às vezes a gente tá conversando, aí a criança quer falar alguma coisa, a gente... Não, quando o adulto fala, você não pode falar, você tem que esperar. Mas aí a criança tá conversando com alguém ou algo do tipo, a gente vai lá e interrompe. Por que a gente não gosta que a criança nos interrompe e a gente interrompe elas? E não é aquilo, mas
é meu filho, eu faço o que eu quiser. Gente, a gente é pais. A gente não é donos daqueles seres humanos. Os nossos filhos não nos pertencem, digamos assim. A gente tá aqui pra instruir eles a ser seres humanos bons. A gente não tá aqui pra dizer o que eles têm que fazer de acordo com o que a gente quer pra gente. Porque a gente tem muito isso de querer algo pra nós e querer que os nossos filhos façam igual. A gente tem que querer o bem pra eles. A gente tem que ensinar eles a fazer o certo. A gente tem que instruir eles pro lado certo, mas sem querer que eles façam exatamente tudo o que a gente queria. Cada ser humano é diferente. Nossos filhos não vão ser exatamente iguais a gente, mas eles vão ser nossos reflexos. Eles vão agir conforme a gente age. Gente, o que eu mais vejo é família que não tem um pingo de respeito dentro de casa e quer exigir que a criança respeite. Gente, uma criança que cresce num ambiente calmo, num ambiente respeitoso, aprende a respeitar. Esses dias a gente tava numa discussão em um grupo lá e vieram falar que mãe assim é mãe Nutella. Eu falei, eu sou mãe Nutella, mas eu prefiro ser a mãe Nutella, que vai dar uma boa educação pra minha filha e vai criar um ser humano saudável, do que querer pagar de mãe raiz e tratar uma criança de qualquer jeito. Gente, a Isa, eu tava falando da palestra que eu assisti da Isa Minatel e ela falou um negócio que realmente é muito verdade. As pessoas deveriam estudar pra serem pais, sabe por quê? Porque não é assim, virei mãe, já sei tudo. A gente tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente pega em tal situação e a gente não sabe o que fazer. E a gente vai pelos métodos que a gente mais conhece na nossa cultura, que é o bater e o castigo, bater e o castigo. Não é assim. Às vezes tudo que seu filho precisa é de compreensão. Você não pode frustrar seu filho. Você tem que frustrar seu filho, mas não é aquilo que você força a frustração dele. Não é você assim chegar nele e frustrar ele. Você tem que ficar frustrando para ele se preparar pra vida. A vida mesmo já vai frustrar ele, gente. São essas pequenas coisas, sabe? Não é aquele negócio de você não dizer nunca não, sabe? É claro que tem coisas que a gente tem que dizer não. Mas quando você for dizer um não pra criança, fala, não, você não pode pegar ele. Não, pensa na sua cabeça. Ela realmente não pode ou eu que não quero deixar? Sabe? Mas quando em uma situação que realmente você, por exemplo, não pode comprar algo pra criança, ela quer algo, em vez de você mentir pra ela, falar, amanhã a gente volta, ou se não brigar com a criança porque ela quer, o legal é você ser firme, falar, não, eu não posso comprar pra você porque eu tô sem dinheiro ou algo do tipo. E em seguida, você ser compreensivo com a criança. Você falar, eu entendo o que você queria, é bem legal isso, né? Mas infelizmente eu não posso te dar, mas eu tô aqui por você se você precisar. Muitas vezes a criança não vai querer nem saber, ela vai gritar, mas ela vai se acostumar com esse ritmo. Porque ela vai saber que numa próxima vez que você não puder dar algo pra ela, você vai ser firme com o que você falou, é porque você realmente não pode dar, mas que você tá ali por ela. E ela vai ir acostumando com aquele ritmo e tal. Gente, é claro que no começo não é fácil. É questão de prática, é questão de treino. A criança, ela vai agindo de acordo com como a gente age com ela. Se a gente sabe ser respeitoso, se a gente sabe ser compreensivo, a criança também vai ser. A gente consegue ter uma relação bem mais legal da educação com os nossos filhos quando a gente tem sintonia, quando a gente se conecta, quando a gente entende eles e eles nos entendem. Nossos filhos têm que nos obedecer porque eles acham... Não obedecer, eu não gosto da palavra obedecer. É como se eu mandasse nele e ele tivesse que fazer tudo que eu quero. Eu acho legal dizer, eles cooperam com a gente assim, sabe? Eles vão cooperar com a gente porque eles acham certo fazer aquilo. Não porque eles estão com medo de apanhar, com medo de castigo, ou porque eles querem um presentinho no fim do mês. A gente tem que parar com isso de premiar as crianças pelo bom comportamento. Não, gente, não é isso. O bom comportamento tem que surgir porque é o certo. E é bem legal você saber o que é o bom comportamento e o que é o mau comportamento, sabe? Quando eu digo bom comportamento, é questão de saber entender, sabe? É saber cooperar quando a gente diz que não pode e algo do tipo. E a gente tem que, primeiro de tudo, a gente tem que respeitar as crianças pra gente poder querer o respeito delas. Que não adianta a gente tratar a criança de qualquer jeito, não entender ela e depois a gente querer que ela só traga flores e rosas pra gente. A criança reflete o que vive dentro de casa. A criança reflete o que vê dos pais. Os pais são os maiores exemplos na vida da criança. Então tudo que ela vê dos pais, ela vai refletir nela.
Então é bem legal a gente tomar cuidado com tudo que a gente faz. E o legal é buscar dar uma educação saudável para os filhos. Pois se a gente quer humanos competentes, a gente tem que ser competente com eles desde a infância. E para eles serem bons, eles não precisam de castigo, de palmadas. Para eles serem bons, para eles serem adultos que se amam, que têm confiança, que têm garra, eles precisam de amor, de afeto, eles precisam de compreensão e principalmente eles precisam de respeito. A gente tem que respeitar nossas crianças. A gente tem que acabar com essa cultura do desrespeito. A gente não tem respeito nem entre a gente. E a gente quer exigir que as crianças respeitem. A gente tem que parar com essa ideia maluca de que as crianças não têm que querer nada. A gente tem que começar a ouvir mais elas. A gente tem que começar a ver o que elas têm a oferecer. Porque as crianças têm muita empatia e elas têm muito amor pra dar, se a gente souber recolher de forma correta. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando que eu não tô aqui pra dizer como você deve criar seu filho. Eu tô aqui pra dizer que a gente precisa olhar pra eles e começar a entender melhor eles. A gente precisa parar com um piloto automático de castigo, bater, castigo, bater. A gente precisa começar a entender eles. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do que eu quis dizer aqui hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixem o like e compartilhem com outras pessoas. E curtam a nossa página lá no Facebook, Educação com Afeto. Me sigam lá no Instagram também. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!